Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Abram, por favor, a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos considerar o verso 2 do capítulo 12. Romanos 12, 2. Para quem não sabe, este foi o versículo tema, o versículo chave do 30º EJC. Ano passado, uma breve introdução, tá bom? Ano passado, em razão de um mestrado, eu li curiosamente um livro chamado Como Ler Livros. É curioso, porque você lê um livro para ensinar como ler livros parece uma coisa estranha. Mas apesar dessa aparente contradição, este livro é muito bom. E nele o autor faz uma observação muito interessante. É um clássico, inclusive, da literatura. Talvez muitos já tenham lido. E neste livro o autor faz uma observação muito interessante. Ele diz que a ciência não consegue explicar plenamente como as crianças atribuem significado às palavras. Segundo o autor, em determinado momento acontece um avanço inexplicado nas habilidades linguísticas das crianças, pela qual elas naturalmente começam a relacionar os sons das palavras com os respectivos objetos, ações e ideias. Você pode estar pensando, pastor, mas não são os pais que ensinam para as crianças as palavras e os respectivos significados? A resposta é sim e não. Algumas palavras nós ensinamos o que significa, mas em muitos outros casos, quando você percebe, simplesmente a criança entende e sabe o uso adequado da palavra, mesmo que ela não fale a palavra tão corretamente. Como, por exemplo, o uso de tempos verbais no passado. Ninguém chega com a criança e diz assim, olha, eu vi uns pais aqui que eu conheço já estão rindo, porque sabe, é verdade. Assim, olha, quando você falar eu disse, você está se referindo a algo que você disse no passado, não algo que você disse agora. Mas de repente a criança sabe. Eu creio que boa parte da explicação está no fato de que as crianças aprendem por meio de imitação. Elas imitam os pais, familiares, amiguinhos, professores e etc. Ainda assim, essa não pode ser a explicação total. Até os papagaios são capazes de imitar até 900 palavras. No entanto, eles não atribuem significado a estas palavras que eles tanto repetem. Com isso, aprendemos que há alguma forma de transformação na mente das crianças que as torna capazes de realizar esta complexa tarefa de atribuir significados. Uma mudança de mente incrível como essa também é esperada de nós cristãos, que foram transformados em Cristo Jesus, para que, enfim, nós ou os cristãos sejam capazes de experimentar, como nós vamos ler daqui a pouco no nosso texto, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse tipo de mudança de mente, esse tipo de transformação é o que Paulo nos comanda no texto que vamos considerar hoje. O texto, como eu já disse, que foi o tema do 30º EJC. Enfim, vou ler a palavra do Senhor que está em Romanos 12, 2. Diz assim a palavra do Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, por meio dela, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas, Senhor. Isso te pedimos apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos a um breve contexto de onde esta passagem, que eu acabei de ler, apenas um verso, o verso 2 do capítulo 12 de Romanos, está inserido. Este texto faz parte da mais completa exposição teológica do apóstolo Paulo. E contém, esta exposição teológica
contém ainda a mais completa exposição do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de todo o Novo Testamento. Estamos falando, como eu já disse, da carta de Paulo aos Romanos. Esse exaustivo registro não foi feito por acaso. Diferentemente de todas as outras epístolas paulinas, esta não foi escrita para corrigir comportamentos ou lidar com falsos mestres, mas tinha um propósito de ensinar as grandes verdades do Evangelho da graça de Cristo para a igreja em Roma, que na ocasião em que Paulo escreveu essa carta, ele nunca havia estado em Roma. Todas as outras cartas direcionadas a igrejas feitas por Paulo foram por igrejas em que ele já havia passado e conhecia. E os irmãos conheciam Paulo também. Neste caso, quando Paulo escreveu essa carta, ele nunca havia estado em Roma e ele está orientando essa igreja que ele nunca discipulou e nunca esteve ali presente. Por isso, ele precisa fazer uma apresentação tão completa do Evangelho. É o que nós vamos ver rapidamente aqui num voo rasante, como ele faz. Nos capítulos 1, 2 e 3 até o verso 20, Paulo apresenta a realidade da depravação humana, da condição da pecaminosidade humana, revelando que tanto judeu como gentil, ou seja, todos os outros que não os judeus, são culpados de pecado diante de Deus. E diante dessa terrível condição humana, Paulo apresenta no restante do capítulo 3 a única esperança para a humanidade perdida entregue aos seus pecados: a justificação, a redenção pela obra de Jesus Cristo, como sumariza o verso 23 e 24 do capítulo 3, que diz assim, Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nos capítulos 4 e 5, Paulo desenvolve o ensino de que, assim como foi com Abraão, todos recebem esta graça do Evangelho de Cristo, a justificação que há em Cristo Jesus, por meio da fé. No Evangelho de Jesus, nós passamos a gozar de paz com Deus, e isso recebemos por meio da fé, pela justificação que há na obra de Cristo Jesus, como ele vai dizer lá em Romanos capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos 6, 7 e 8, Paulo vai nos ensinar que porque nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. O Espírito que habita no crente, que transformou o crente, o capacita a praticar, a viver a justiça. Não é só para salvar e levar para o céu, não. Quem é justificado em Cristo Jesus é habitado pelo Espírito Santo de Deus e é capacitado a viver uma vida prática de justiça, de retidão diante do Senhor. E então, nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo revela como se opera essa salvação por meio da soberania graciosa de Deus sobre todo o seu povo. E esclarece ainda que houve uma rejeição parcial dos judeus a Cristo naquela época, e essa rejeição não invalidou as promessas, porque por meio de Cristo, um remanescente dos judeus já foi salvo, e Paulo ensina que no futuro ainda outro remanescente, outra parte dos judeus, aqueles que se voltarem para Cristo, serão salvos em Cristo novamente. Diante de tantas maravilhas que eu tive que ser bem breve aqui, para ir muito longe, diante de todas essas maravilhas do Evangelho, o apóstolo Paulo não poderia fazer outra coisa senão se debruçar, se curvar diante do Senhor e adorá-lo profundamente, como ele faz em Romanos 11, acompanhe aí na sua Bíblia, Romanos 11, versículos 33 a 36.
Esta passagem é o que nós chamamos de doxologia. É um momento em que Paulo, depois de revelar todas as maravilhas do Evangelho de Cristo, ele fica admirado diante de toda essa beleza, de toda essa boa obra do Senhor para com os cristãos, e ele se curva diante do Senhor e o adora, dizendo o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Diante então da profundidade da riqueza do Senhor, da sabedoria e do conhecimento de Deus revelados nos insondáveis juízos de salvação do Evangelho de Cristo Jesus, no capítulo 12, onde está inserida a nossa passagem, Paulo exorta a todos que tomam conhecimento dessas verdades uma reação adequada, uma reação compatível. Está lá no verso 1, Romanos 12:1. Qual é essa reação compatível, pastor? Portanto, irmãos, Romanos 12:1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, ou seja, tudo que eu falei antes, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Hoje, no verso 2 do capítulo 12, vamos ver o que nós, eu e você, devemos fazer para que consigamos, para que sejamos capazes de nos oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a reação adequada esperada pelo apóstolo Paulo. O primeiro ponto que eu queria destacar nesta noite é que nós não faremos isso seguindo o caminho do mundo. Ou seja, seguindo ao caminho do mundo, não seremos capazes de nos oferecer adequadamente ao Senhor. E está lá no início do verso 2 do capítulo 12, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Treinar como se entregar ao Senhor, Paulo começa destacando o caminho a não seguir. O caminho que o crente não deve seguir é o padrão deste mundo. Nós sabemos que ali em Roma havia santos separados pelo Senhor, que faziam parte, mas também sabemos que neste mundo caído, até os cristãos precisam se empenhar em esforço, em luta contra o pecado. Ninguém aqui, nesta existência, alcançará a perfeição moral ou espiritual. É nesse ponto do texto que Paulo tem uma preocupação clara. O fato de que o ser humano, de forma geral, tende a absorver, imitar conhecimento e comportamento, e não apenas as crianças fazem isso. Essa capacidade se destaca especialmente quando falamos de pecado e maldade. Os homens têm uma facilidade em aprender o que não deve. Quando eu digo homens, eu estou falando da humanidade de forma geral. Eu nunca esqueço um parênteses. Uma vez eu estava pregando, faz muitos anos isso, eu estava pregando aqui, eu falei, não, os homens e tal. Aí uma irmã me procurou, mas pastor, e as mulheres? Eu estou falando da humanidade, os homens, o gênero humano, tá bom, meus irmãos? E aí, então Paulo sabe dessa fragilidade humana de replicar, se amoldar, repetir o que não presta. Não é à toa que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Em adição a isso, sabemos que não podemos nos ausentar do mundo e de todo tipo de relação com as coisas do mundo. Nós não podemos viver afastado em montanhas. Homens e mulheres tentaram na história da igreja fazer isso, mas esse não é o caminho correto. O Senhor nos separou no mundo, Ele não nos tirou do mundo. Então, diante disso, Paulo sabe dessa fragilidade e dessa condição humana. Nós vivemos em um mundo caído. E por causa disso, Paulo ensina que, como ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, 9 e 10, ele diz o seguinte:
Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. E ele vai dizer, vai explicar no verso 10 o que ele está falando. 1 Coríntios 5, agora 10. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim o fosse, vocês precisariam sair deste mundo. O que Paulo está dizendo aqui que é para a gente se envolver com o imoral, o idólatra? Não, ele está explicando aqui no contexto de 1 Coríntios, que é impossível nós não termos nenhum tipo de interação com pessoas caídas, com ímpios. Você vai no supermercado, você tem colegas de trabalho, você estuda em turmas que tem pessoas que não são cristãos. Então, você tem obrigatoriamente que em alguma medida se relacionar com esse tipo de pessoa. Então ele está dizendo, você não deve sair do mundo, é impossível. Por isso que ele disse, se fosse assim, vocês precisariam sair do mundo. Portanto, a preocupação de Paulo não é uma separação total das coisas do mundo, mas que nós, crentes, não repliquemos a compreensão e o comportamento do mundo. Ou seja, não nos amoldemos a este comportamento. Com isso, Paulo está advertindo aos seus destinatários sobre o risco de se entregar aos comportamentos mundanos. Ou seja, aquele que crê no Evangelho, que foi pregado do capítulo 1 ao 11, e que quer se entregar como consequência adequada disso, como sacrifício vivo para Deus, não pode se moldar ao padrão deste mundo. Ou seja, o cristão é chamado por Deus para ser diferente. O verbo grego, traduzido por amoldar aí, tem um significado de conformar-se com determinado comportamento ou forma de pensar. E Paulo sabia, assim como nós sabemos, que o coração do homem é extremamente capacitado a imitar o que não presta. Nós sabemos disso por experiência. Palavrões, grosserias, olhar lascivo, no Brasil especialmente jeitinho brasileiro. Via de regra, ninguém ensina essas coisas. Simplesmente nós aprendemos. Olhamos os outros e fazemos igual. Ninguém chega com uma criança, olha, deixa eu te ensinar. Tem pai que faz isso, tá? Mas eu não estou considerando a exceção. Eu estou considerando a regra. Ninguém chega com a criança 3, 4 anos e diz assim, olha, esse palavrão significa isso, você fala nessas ocasiões. Esse outro palavrão significa isso aqui, você só fala quando você estiver muito brabo. Ninguém faz isso. Mas de repente, a criança vai para a escola, volta, já sabe todos. Outra grande razão, porque Paulo orienta os seus destinatários a não imitar o padrão desta era má, é porque fazer isso é perverter o alvo principal da vida humana. Qual é a razão principal da vida humana, da vida do homem? Qual é a principal razão? Glorificar a Deus. Isso aqui é independente de ser crente ou não ser crente. É independente de você crer nisso ou não crer nisso. O fato é que todos foram criados para a honra e glória do Senhor. Ainda que muitos não façam, não procurem e não atinjam esse fim. Mas essa é a finalidade. É por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Além disso, imitar o mundo, no final de contas, é frustrante e efêmero. O pecado, meus queridos, nunca entrega o que promete. Por meio do pecado, você nunca vai encontrar verdadeira paz, contentamento e significado para a sua vida. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é muito importante. O pecado nunca entrega o que promete. Por meio do pecado, nós nunca vamos encontrar paz, contentamento e significado pleno. É por isso que o nosso Senhor Jesus ensinou em Marcos 8,36. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? Nada.
A experiência dos que permitem que a sua vida seja desperdiçada a se amoldar, a se adequar ao que o mundo ensina, é semelhante à do viajante do deserto. Sua vida é completamente exaurida, ele está desgastado, seus lábios são ressecados pela sede. De repente ele vê de longe uma fonte de água borbulhando, cercada por árvores frondosas, com a esperança de que ele vai ser renovado ali pelas coisas do mundo. Apressa-se e quando chega lá no lugar, descobre que tudo aquilo era uma miragem. Como explica João em 1 João capítulo 2, versos 16 a 17. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E aí o que ele diz? O mundo e a sua cobiça passam, acabam, é efêmero, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Certo, algumas lições para você. Pastor, eu não devo imitar o comportamento do mundo, o Senhor está dizendo, o pensamento do mundo, o Senhor está dizendo. Mas quais são esses comportamentos que eu não devo me amoldar? Os exemplos são variados e praticamente infinitos, mas eu vou citar alguns. Uso de linguagem suja e ofensiva. Não se adequa a isso. Falando em linguagem, eu vou acrescentar, não estava aqui, uso de forma de falar, esqueci o nome, como é? Que fala todos, como é? Neutra. Isso é um absurdo. A palavra do Senhor nos fez homem e mulher, meus irmãos. A palavra do Senhor não fez coisas assexuadas. Deus criou homem e mulher. Amém? Então, essa é uma coisa que o mundo quer enfiar na cabeça, é o padrão no mundo, ele quer enfiar na sua cabeça, mas nós somos chamados a andar na direção oposta. Cântico de músicas obscenas, roupas indecentes, leitura de livros torpes, associação, envolvimento contratual com falcatruas, corrupções e etc. A prática de comportamento, encher a cara, tá todo o tempo na esbórnia, fazendo o que não deve. Isso aí são coisas que é o padrão do mundo, é esse. Passou ali daquela porta, esse é o padrão do mundo. Nós aqui dentro temos que lutar para viver de forma diferente, mas não só aqui, quando nós saímos dali também. Comportamentos imorais, adultério, fornicação, sexo antes do casamento. Hoje o mundo acha ridículo o camarada, a moça e o rapaz que casam virgens. O mundo acha isso ridículo. Esse é o padrão do mundo. Na igreja do Senhor, esse tipo de santidade e pureza deve ser exaltado, meus irmãos. Ainda que nem todo mundo consiga fazer isso, cai eventualmente, mas o padrão de Deus não muda. Viver com objetivos materialistas. Todas as minhas decisões de vida eu tomo com base naquilo que me traz maiores vantagens financeiras. Todas as minhas decisões de vida eu tomo com base naquilo que me dá mais prazer, me dá mais alegria. Essa é a forma egoísta de viver. Buscando prazer em cada experiência. Essa é a forma hedonista de viver. Isso é padrão do mundo. O padrão de Deus é melhor dar do que receber. Viver dessas e outras formas é imitar o mundo e aprender e se conformar com o que o mundo ensina. Segundo ponto. A primeira era não imitar. O segundo é como não imitar. Está no resto do verso 12, que eu vou ler no verso 2, desculpa, que eu vou ler novamente, mas vou destacar aqui a parte que vamos considerar nesse segundo ponto. Deixa eu tomar mais uma água, meus irmãos, por favor. Vamos lá, Romanos 12, 2 novamente. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Até aqui foi o primeiro ponto. Segundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para não imitar o mundo e não se conformar com o comportamento e pensamento do mundo, Paulo diz que o crente precisa transformar-se pela renovação da mente. Observe que há um contraste gritante aqui. Ele diz: não se amoldem, mas transformem-se. É necessário uma transformação não apenas externa, mas uma mudança interior, o que Paulo chama de renovação da sua mente. Note que essa transformação ou metamorfose aqui no grego não é só o órgão, não é só uma mudança no órgão que pensa, o cérebro, a mente, mas uma transformação inteira do interior do homem, o que a Bíblia chama também de coração. Inclusive, esse comando para a transformação da mente está no presente. Se você notar, ele diz: transformem-se. Isso agrega ao significado deste comando um exercício contínuo de mudança de mente. O crente é chamado continuamente a andar na direção oposta do que o mundo ensina. É interessante a riqueza desse comando: transformem-se pela renovação da sua mente. Existe aqui neste comando um caráter ativo e imperativo para revelar que nós, cristãos, somos chamados a participar deste processo de renovação de mente. De outra forma, também existe um caráter passivo, no qual essa transformação é basicamente obra do Espírito Santo em nós. Parece contraditório, mas o ensino bíblico é de que há uma sinergia, duas forças trabalhando no processo de renovação de mente ou de santificação do crente. É isso que Paulo ensina em Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Diz assim o apóstolo Paulo: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, está aqui: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, está chamando para um comportamento ativo de caminhar em direção à santificação, salvação, renovação de mente. Mas olha o verso 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aprendemos assim que a mudança de coração, a transformação no crente em santidade, está debaixo de duas forças: o esforço humano, que está debaixo, em última análise, da soberania de Deus. Na parte final do verso, então, do verso 12 de Romanos, Paulo descreve a consequência da atuação adequada dessas duas forças na vida do crente. Qual é? Essa sinergia na vida do crente os torna capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com isso, Paulo destaca que seus destinatários não devem ser guiados pelo que o mundo prega, mas, principalmente, acima de tudo, pela vontade de Deus. Os crentes não podem depender apenas de sua consciência e do que as circunstâncias impõem. Acima de tudo, ele deve buscar sempre conhecer mais e mais a vontade de Deus e ser guiado por Deus. Como? Por meio da sua palavra. Se amoldar e experimentar a vontade de Deus, é necessariamente se amoldar e experimentar a vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Com isso, na medida que tenho uma visão bíblica da realidade, eu experimento a realidade com uma visão bíblica. Note que é um argumento cíclico aqui. Eu busco me aproximar da vontade de Deus e me alegro ao experimentar a vontade de Deus na minha vida. Por exemplo, quando Paulo comanda alegrem-se no Senhor, você só experimenta a alegria no Senhor quando você busca no Senhor a sua alegria. À vista de Deus,
É essa a vida daquele que tem a mente transformada. Ele é capacitado por essa transformação, então, a se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como reação pelo Evangelho. É isso que Paulo ensina, e Paulo fez isso. Como você lê em Filipenses 3, versos 7 a 8. Olha como Paulo teve a mente totalmente transformada e reagiu adequadamente ao Evangelho. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Mas, olha a transformação. Você pode dizer isso? Que Paulo diz bem no início desse verso. O que antes de você ser crente, para você era lucro, mas agora não é mais? É isso que Paulo está dizendo. Mas o que para mim antes era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo. É uma mudança de tal monta aqui, meus irmãos, que todas as coisas que Paulo experimentou antes são colocadas em outra perspectiva. A mente dele foi transformada de tal forma que agora aquilo que mais alegra ele é Deus. É o Evangelho, é o conhecimento de Cristo Jesus. É esse tipo de transformação. Eu não estou dizendo que eu e você devemos alcançar o apóstolo Paulo. Mas a palavra, o próprio apóstolo Paulo escreve, diz assim: sejam meus imitadores na medida que eu sou de Cristo. Então, nós temos que buscar essa transformação de mente que Paulo experimentou. Com isso, algumas lições para mim e para você. Nossa mente deve ser transformada pela palavra de Deus, para que nossa alegria esteja na vontade de Deus. É um gosto adquirido. Interesse em saber a vontade de Deus, se você não tem interesse em ler a palavra de Deus, se você não tem interesse em se exercitar em obedecer a palavra de Deus, você nunca vai encontrar alegria nessas coisas. J.C. Ryle, estou fora aqui também, J.C. Ryle, ele diz algo interessante naquele livro clássico Santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Ele diz o seguinte: é muito interessante que você perguntar, ainda mais num país, entre aspas, cristianizado como o Brasil, quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Quer o cara tenha ido na igreja, não tenha ido. Só se o cara for ateu, ele vai ignorar a pergunta. Mas a maioria do brasileiro, 90 e tantos %, vai querer levantar a mão. Eu quero ir para o céu. Mas se você não se alegra com a vontade de Deus aqui na terra, por que você se alegraria com a vontade de Deus no céu? Não faz sentido nenhum. Se você não se alegra em buscar uma vida de santidade, longe do pecado, como é que você vai se alegrar no céu onde não tem pecado? Fecha parênteses. Com isso, nós devemos buscar sempre conhecer mais da vontade do Senhor, porque somente ela é boa, agradável e perfeita. Isso nos ensina que Deus é o padrão de bondade, dizer que a palavra de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus é o padrão de bondade. O que é bom porque Deus diz que é bom. Algo não é bom porque eu gosto, porque eu acho que é bom, ou porque eu digo que é bom, ou porque o mundo inteiro diz que é bom. O que é bom é o que Deus diz que é bom. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus também é perfeita. Sabe o que significa dizer que a vontade de Deus é perfeita? Ou nós concordamos com os argumentos, ou nós discordamos da vontade de Deus e estamos errados. Ninguém é chamado a argumentar com Deus. Não, não é bem assim. Não, a palavra diz isso, mas isso é muito antigo. Agora pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, a vontade de Deus é perfeita. A qualidade da perfeição é aquilo que não pode mudar. Porque se mudar, deixa de ser perfeita. Ou se dá para melhorar, é porque não era perfeita antes. Então, a vontade de Deus é perfeita. Ou nós estamos vivendo de acordo com a Bíblia nos ensina e nos esforçando para isso, ou nós estamos errados. Quer você creia, não creia, problema é seu e meu. Mas é este o comando da palavra de Deus. E a vontade de Deus é agradável.
Quem busca sinceramente viver segundo os desígnios divinos, aprende a regozijar-se em fazer isso. Essa era a compreensão do salmista. Olha, se você não tem marcado aí na sua Bíblia, marque Salmo 119, versos 163 a 165. Olha a mente transformada e o regozijo na vontade do Senhor do salmista. 163. Salmo 119, verso 163. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei, ou amo a tua vontade. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. E os que amam a tua lei desfrutam paz. Não há que os faça tropeçar. E nada há que os faça tropeçar. Mudar de mente, meus irmãos, para poder viver reagindo adequadamente ao Evangelho, é mudar a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. É enxergar o mundo à luz das lentes da Escritura. O que Deus diz que é bom, é bom. O que Deus diz que é certo, é certo. E toda a vontade de Deus é agradável, traz alegria para aqueles que sinceramente a buscam. Concluindo, depois de tudo que nós ouvimos, é nosso dever como cristãos sermos coerentes. Se eu experimento a transformação de vida em Cristo, a minha vida tem de ser transformada. A minha mente e o meu coração não pode ser mundano, mas devo me alegrar nas coisas nas coisas. Meus irmãos, não se enganem. A igreja, ela não é um clube em que cada um pode aproveitar e extrair daqui ou da igreja do Senhor o que bem entende. A igreja é o local onde pregamos transformação de vida em Cristo Jesus. Nós somos chamados, nós estamos aqui domingo após domingo, não é só domingo, vários dias aqui, nos dedicando ao Senhor, mas isso tem que gerar transformação. Não é para você ter contentamento, alegria, porque eu gosto. Isso é muito bom, ter contentamento e alegria nas coisas do Senhor, mas as coisas do Senhor, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, nos chama a ser transformados. Se você olha para trás, se eu olho para trás, e a minha vida não tem sido mudada em nada por causa da vontade do Senhor, tem uma coisa errada comigo e com você. E não tem idade isso aqui. Não tem idade. Desde a criança até 200 anos, o camarada precisa mudar e ser transformado pela vontade do Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê, meu querido? Porque o padrão é Jesus Cristo. Quem foi que alcançou esse nível? Quem foi que alcançou esse nível? Rapaz, eu estou muito longe, eu preciso mudar muito ainda. Eu preciso renovar muito a minha mente. Eu preciso me alegrar muito ainda na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho não é apenas uma porta para nos livrar do inferno, mas um instrumento poderoso de transformação por inteiro. Jesus nos salva, não só para nos livrar da condenação eterna, mas nos salva no tempo presente. Todo aquele que professa Cristo como Senhor e Salvador verdadeiramente é salvo da escravidão do pecado. O irmão Cláudio pregou hoje de manhã isso aqui. Em Cristo Jesus, você tira o jugo da escravidão do pecado e experimenta o jugo da liberdade que há em Cristo Jesus, inclusive de vencer os nossos pecados. Minha oração, para que, já concluindo aqui, quem fez EJC, ouviu essa pregação bem parecida com essa, bem recente. E eu vou repetir a oração que eu fiz para eles. Meu desejo, é que todos que participaram do EJC, no caso do 30º, e para todos nós, é que nós consigamos nos oferecer com o coração transformados, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que todos nós experimentamos e comprovemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Amém?